O mercado financeiro me ensinou uma coisa muito valiosa na minha vida. Mas antes de explicar para vocês o que ele me ensinou, eu vou explicar mais ou menos rapidamente como que funciona o mercado financeiro. Bom, basicamente o mercado financeiro ele se movimenta ou para cima ou para baixo. E o que faz o mercado financeiro se mover? São compra e venda de ativos. Por exemplo, tem uma ação da Ambev. Quanto mais pessoas estiverem comprando a ação dela, mais o preço vai subindo. Quanto mais pessoas estiverem vendendo, mais ele vai cair. Então, o mercado ele é movimentado através de compra e venda de ativos. O fluxo que tiver comprador, ele começa a subir o preço. Então, por isso que forma aquele gráfico de aumento. E quando o fluxo é vendedor, ele começa a ter uma queda. Então, ele vai começar a cair. Então, por exemplo, uma ação de alguma empresa chegou numa máxima de histórica, nunca tinha passado desse preço de R$ 20, algum tempo atrás. Por algum motivo ou outro, os acionistas começam a vender esses papéis. Então ele começa a cair, 19, 18, 17, e aí 18, 17, 16, 15, e vai sempre se movimentando. O que acontece? Ao longo do tempo, que eu estudei um certo tempo sobre o mercado financeiro, e existe alguns índices que a gente acompanha para poder ter uma compra, uma venda, de uma forma bem resumida. Então vamos supor, aquele preço histórico era R$ 20, então ele chega nos R$ 20 e aí ele começa a cair ao longo de meses, anos, enfim. Ele fica sempre oscilando. O 20 aqui é o máximo. Ele começa a descer ao longo de meses, anos, ele começa a voltar. Quando ele bate nesse preço de R$ 20 de novo, geralmente ocorre o que os analistas, o que as pessoas que trabalham com o mercado financeiro chamam como topo duplo. Então o que pode acontecer? Ele pode voltar nesse preço de 20, o que acontece? Forma um topo duplo. Então, se ele bate nesse preço de 20 e ele começa a descer de novo, então aqui é o que a gente chama de resistência. Ele está resistindo passar naquele preço. Até que desce de novo, aí começa toda a movimentação de novo. Às vezes ele tenta e falha uma terceira vez, ou não. Às vezes pode ser que ele rompa esse preço de 20. Quando acontece esse rompimento, ele sobe, e aí as pessoas que compraram aqui, eles começam a vender aqui, ele chega de novo nessa linha. Só que aí, essa linha, dificilmente ele volta de novo. Então o que ele faz? Ele chega aqui próximo dessa linha e começa a subir de novo. Então isso é um rompimento de uma máxima, que era muito difícil ele passar. Precisou do quê? De muito fluxo comprador, de alguma notícia importante que fez com que ele ultrapassasse essa máxima para ele poder continuar subindo. Então, basicamente, o mercado financeiro ele se move dessa forma. Ele bate um preço e aí ele começa a cair. Quando ele bate de novo, aí ele forma um topo duplo, um topo triplo, até que ele rompa. Então, o que acontece? Quando ele chega de novo para romper, tem que ter um fluxo muito forte. Claro, o mercado também é movido a notícias. Então tem que encaixar tudo bonitinho, mas é uma força muito grande. Porque às vezes acontece de um mercado ele descer, e na hora que ele voltar, ele volta com muita força, mas chega aqui ele perde o gás. Então ele dá aquela exaustão e aí desce de novo. Então quando chega aqui, precisa de uma força muito grande compradora para romper essa máxima, para que aí definitivamente os investidores vejam e falem, não, realmente foi um rompimento. Agora ela vai para cima. Aí muitas pessoas compram nisso daqui, ou às vezes compram e já é tarde, enfim, aí já é outra questão. Mas por que eu estou explicando isso para vocês? Porque quando eu comecei a ver isso aí, eu comecei a traduzir isso para a nossa vida pessoal. Veja bem, quando tem uma máxima, igual eu comentei, que ele bate, ele volta, aí ele bate de novo, aí ele volta, às vezes não consegue, ele está tentando várias vezes e não está conseguindo, até que chega uma hora que ele usa muita energia para poder romper isso. E quando ele volta, dificilmente ele vai voltar aqui para baixo, ele vai parar aqui e depois ele vai de novo. Então o que acontece? Aqui cria uma segunda
região onde ele fica brigando o preço aqui, até que ele rompa mais um nível e assim por diante. Então, o que que eu aprendi com isso na minha vida? Uma única coisa, e que foi de extrema importância: a zona de conforto. Exatamente. Por exemplo, você está numa zona de conforto, que basicamente seria essa zona. Quer dizer, você bate aqui, tá ficando difícil, você desiste. Aí depois você tenta de novo, bate aqui e desiste. A partir do momento que você rompa isso, o que que você fez? Você rompeu a sua zona de desconforto, mas para romper essa zona, precisa de muitos investidores comprando. Na nossa vida, precisa de muito empenho, muita luta, muita dor, com muita resiliência para que isso rompa. Então, digamos que esse período é a nossa zona de conforto. Ele está ali, tá bem, você está aqui, você bate e volta, bate e volta, bate e volta. Para você romper isso daqui, para você sair da sua zona de conforto para ir para a zona de desconforto, você vai precisar de muita energia. Mas aí você me fala, mas por que, Everton, que você quer que a gente vá na zona de desconforto? Muito simples. A zona de conforto é onde a gente está agora. Por exemplo, você tem tantas porcentagens de gordura. Você está nessa vida sua, então está confortável. Mas você fala, mas eu quero perder essa gordura, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que sair da minha zona de conforto e ir para a zona de desconforto. O que que é? Dieta, exercício físico, dormir bem. Então você vai ter que sair da sua zona de conforto para ir para a sua zona de desconforto. Por quê? É aqui na zona de desconforto que está onde você quer. Que é ali que está o seu objetivo, é na sua zona de desconforto. Porque você concorda comigo que a sua zona de conforto é onde você já está, se você não tem pretensão de crescer, tá tudo bem, você está ali. Mas você não vai crescer ali. Você só vai crescer quando você atingir a sua zona de desconforto. Para que, assim que você atingir a sua zona de desconforto e dominar ela, o que vai acontecer? Essa zona de desconforto vai passar a ser a sua zona de conforto. Então, basicamente, é o que acontece também com o mercado financeiro. Foi isso que eu reparei. Aqui está uma resistência. O preço bate, volta. Bate, volta. Quando rompe e ele volta, isso daqui passa a ser o fundo, que no mercado financeiro é chamado de suporte. Resistência é o que está em cima, suporte é o que está embaixo. Então, quando ele rompe, que ele volta, isso aqui se torna um suporte. E aí o que vai acontecer? O preço vai ficar fazendo isso, ó. Vai bater aqui e vai voltar. Então, essa aqui passa a ser a sua nova zona de conforto. Você percebe? Mas para chegar nessa zona, teve que ter um desconforto muito grande, teve que ter muito empenho, muitos acionistas para poder chegar nessa zona de desconforto. Mas era o objetivo. Era o objetivo. Os acionistas queriam que o preço chegasse aqui. Quando ele chegou aqui, ele estagnou. Aí se tornou a sua zona de conforto. Então, bom, se aqui bate, 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 aqui está sendo uma nova resistência e aqui agora um suporte, então o mercado agora vai lutar para romper isso aqui de novo. Então ele vai de novo e rompe de novo. Até que ele entra numa nova zona de desconforto. Então percebe, aqui é uma zona de conforto e aqui em cima é a zona de desconforto. Quando ele entra na zona de desconforto, isso aqui passa a ser a sua nova zona de conforto. Agora a sua nova zona de desconforto já é aqui em cima. Então isso vai sempre progredindo. E a nossa vida também é assim. Então quando a gente quer buscar alguma coisa na nossa vida, saúde, relacionamento amoroso, casamento, por exemplo. Eu sou casado. Se eu quero um casamento feliz, eu vou ter que me empenhar muito. Não é simplesmente você deixar, porque senão acaba, tudo esfria. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que entrar na minha zona de desconforto. Eu vou ter que passar por cima dos meus cansaços diários, de todas as preocupações que eu tenho com o trabalho ou com alguma outra coisa, para poder dar atenção à minha esposa, porque senão isso vai enfraquecer. Com a minha filha, a mesma coisa. Então eu vou ter que sair da minha zona de conforto para ir para a zona de desconforto, que é aqui é onde eu quero. É aqui o resultado que eu estou buscando.
Então, foi isso que eu analisei no mercado financeiro e vi, eu falei, peraí, é isso que eu vou aplicar na minha vida. É a questão da zona de desconforto. Eu vou estar sempre buscando desconforto. Atividade física não é assim? Chega uma época você puxa tantos quilos de peso, você corre tantos quilômetros. Semana que vem ou mês que vem, você já não pode fazer o mês, você vai ter que sair o mais. Porque senão vai ser a sua zona de conforto. Então, se por exemplo você corre 5 quilômetros e o mês que vem você continua correndo 5 quilômetros, aquilo já se tornou confortável para você, aquilo não te desafia, aquilo não vai te levar ao progresso, à evolução. Ele só vai levar quando você for a 6 quilômetros. Esse 1 quilômetro a mais é o seu desconforto. Para que quando você chegar nele, você ainda treinar várias semanas com esses 6 quilômetros, até chegar a 7 quilômetros. Então percebe que todo desconforto, na verdade, é o nosso objetivo. A gente tem que sempre passar pelo desconforto. É a questão que eu penso assim, você está aqui na zona de conforto, aqui é a zona de desconforto e aqui é o seu objetivo. Então você tem que passar pelo desconforto, não tem jeito. O conforto é onde a gente já está. E quando você domina aquela zona de desconforto, logo logo aquela zona de desconforto vai ser um conforto para você. Então o mercado financeiro é dessa forma. E quando eu vi isso daí, eu falei, peraí, então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar isso na minha vida, como um desconforto em todas as áreas. Na saúde, no casamento, no meu trabalho, espiritualmente, em tudo. Porque aí o que acontece? Você alcança a sua zona de desconforto para que aquilo se torne um conforto para você. Então, na verdade, quando a gente entra em uma jornada de alguma coisa, que às vezes a gente fala assim, nossa, antigamente era tão difícil isso aqui para mim, hoje é fácil. Não é que hoje é fácil, é você que evoluiu. Porque você enfrentou a sua zona de desconforto e você dominou ela. Então chega uma hora que você percebe que aquilo ali já é um conforto. O que você vai ter que fazer? Evoluir. Foi o que eu comentei esses tempos agora aqui no meu Instagram. A natureza é assim. Tudo que é natureza, tudo que é natural, planta, todas as coisas que elas, quando elas param de crescer, na verdade é porque elas já estavam morrendo já. Então, isso é para nossa vida também. Então é dessa forma que eu enxerguei. E tem as questões também de PNL que você usa a favor do seu sucesso, que foi o que eu vim estudando por muito e muito tempo. Eu sempre visualizo alguma coisa para me fortalecer. Isso o Tony Robbins ensina muito bem. Então o que eu faço? Toda vez quando está ficando um pouquinho difícil, eu já lembro no gráfico. Eu falo, opa, aqui eu estou encontrando uma dificuldade. Então eu estou no caminho certo. Eu preciso romper isso aqui para gerar o desconforto, para que esse desconforto me torne um conforto. Então isso foi uma lição muito valiosa para a minha vida. E eu gostaria de estar aqui compartilhando isso com você, porque acredite, tudo que você vai buscar na sua vida, saúde, relação amorosa, ou social, ou trabalho, espiritual, que seja, tudo tem que ser na base do desconforto. É só o desconforto que vai dar o que você está buscando. Então, a sua zona de desconforto, se você batalhar e se empenhar muito, aquilo vai te transformar em uma zona de conforto, fazendo com que você tenha ferramentas, você tenha casca, você tenha vontade de ir ao novo desconforto. E assim sucessivamente. É aquela questão de dar um fôlego, né? É você chegar, você romper, igual acontece no mercado financeiro, chegar na zona de desconforto e ali você toma um fôlego, o impulso para o novo nível. Aí você busca o impulso para o outro nível. E assim é a nossa vida também. A gente se empenha, pratica, trabalha, batalha muito naquilo ali, analisa, ufa, respira e de novo. Então a vida nossa é igual ao mercado financeiro. É tudo questão de você entrar na sua zona de desconforto para que isso gere uma nova zona de conforto, para que você tenha força e ânimo para buscar a sua nova zona de desconforto e assim progredir na vida, na área financeira, na área espiritual, na área de relacionamento amoroso, relação com filhos e pais, enfim, qualquer área. Basta você enfrentar a sua zona de desconforto, que eu garanto que você vai sair daí uma outra pessoa. Muito obrigado por você ter assistido o meu vídeo. Se você gostou,
Dá um like e se inscreva no canal, ative as notificações. Coloca aqui no comentário algum tipo de desconforto que você tem, que você possa ter no trabalho ou na família. E acredite no que eu falo. Avança, enfrenta a sua zona de desconforto. É só ela que vai dar o que você está procurando. Muito obrigado e até o próximo vídeo.